Olá, crianças, bom dia! Animados para termos mais uma aula? Vamos lá? Estão fazendo as atividades? Lembrando que hoje a nossa data é 6/8, que representa o mês de agosto de 2020. Certo, crianças? Vamos lá? Olha só, lembrando lá da nossa história, o leão e o ratinho, prestem atenção, tá dando para vocês verem? Lembrando da nossa história, o leão e o ratinho, nós vamos ver algumas palavras que têm uma diferença. E eu gostaria que vocês prestassem atenção para que vocês possam falar que diferença é essa. A tia Adriana trouxe aqui a palavra leal. Leal. Vocês estão achando ela estranha? E a palavra mal. Tem essa palavra? E essa daqui? Pau. E essa outra? Cal. A tia Adriana escreveu essas palavras e pronunciou essas palavras para vocês. Leal, mal, pau e mal. Para que vocês pudessem prestar atenção que se as palavras não tiverem escritas da forma correta e como tem que ser pronunciadas, a gente não vai entender. A palavra não tem sentido, não tem significado, porque está escrita da forma errada. Mas a tia Adriana trouxe hoje um sinalzinho que faz toda a diferença quando ele está nas palavras. É um sinal de... E o nome dele é tio. Quando nós colocamos esse sinal nas palavras, o som das palavras, por isso que a tia Adriana fala que sempre é importante aprendermos o som das palavras, o som das letras, né? E agora a gente está aprendendo o som desse sinalzinho aqui que ele faz das palavras, né? Quando nós colocamos esse sinal nas palavras, faz toda uma diferença, porque as palavras passam a ter significado, né, crianças? Olha aqui. Se a tia Adriana colocar esse sinal na palavra, o que era leal, nós vamos ler leão, porque ele dá um som nasalizado. O som sai um pouquinho pelo nariz, ó, que é o que nós já aprendemos, a sílaba lê, e o coloca a mão no nariz, olha só, leão. O que era mal vai passar a ser mão. Que letrinha começa essa palavra? M. E qual é o sonzinho que ela tem quando está escrita com tio em cima? Mão. Depois a palavra pau, mas quando nós colocamos o som, o sinalzinho do tio, ela passa a ser pão. Quem é que gosta de comer pão? É muito bom, não é não? Então, olha só, pão. E por último, a palavra cão. Começa com a letrinha C. E o sonzinho que tem quando nós colocamos o sinal do tio, cão. Por isso que é muito importante prestarmos atenção nas palavras quando vem com o tio, porque o sonzinho sai nasalizado. Nós sentimos o sonzinho em cima do nariz e ele tem um Procurem outras palavras que tem o tio para ver se vocês encontram. E qual a diferença do som? Nós hoje aprendemos a palavra leão
atividade no livro, na página 15, nós temos uma atividade que vocês vão encontrar essas palavras, certo? Olha só, escreva os nomes dos personagens da história que você ouviu ontem na história que a tia Adriana contou. Quem é que lembra que história que era? Vocês lembram? A história que a tia Adriana contou foi a história do leão e o ratinho. Então, quem são os personagens dessa história? Vocês sabem me dizer? Então, lá no livro, vocês vão escrever o nome desses personagens. Certo, crianças? Aqui em cima, ó, escreva os nomes dos personagens da história que você acabou de ouvir, que foi ontem, quando a tia Adriana leu a história para vocês. Logo em seguida, o que está faltando nas palavras abaixo? Complete cada uma com o que falta e depois transcreva as palavras completas. A tia Adriana já mostrou o sinalzinho de tio para vocês. Então, vocês vão completar com o sinal do tio, que a tia Adriana já ensinou nas palavras. No livro de vocês, as palavras estão sem o sinal do tio. Olha só. Sem o sinal do tio. É esse sinalzinho aqui, ó. Vocês vão colocar na palavra, completando, e logo em seguida, abaixo, vocês vão escrever a palavra da forma correta, já utilizando o sinal do tio. Certo, crianças? Que animal é este? Pinte o quadro com o nome dele. Aqui tem um animal. Você vai descobrir que animal é esse. Logo abaixo tem os nomes e você vai descobrir qual é que é o nome dele e pintar. Certo, crianças? Lembrando que hoje nós aprendemos as palavras que se escrevem com tio. Esse sinalzinho é muito importante para que as palavras venham ter sentido. Quando nós colocamos o sinal do tio, faz toda uma diferença. Porque a gente nem sabia se a palavra existia. Mas quando a tia Adriana apresentou o sinal do tio, que é um som nasalizado, ele traz um som nasalizado para as palavras, fez toda a diferença. Igual a palavra leal, que não tinha sentido, quando nós colocamos o tio, ficou leão. Mal, ficou mão. Pau, ficou pão. E cal ficou cão. Então, crianças, façam as atividades, prestem atenção, peça para a mamãe repetir o vídeo várias vezes, para que vocês possam entender e fazer as atividades, certo? Conto com vocês, caprichem, tá ok? Um grande beijo.